Conversa da Tarde no ar, sejam bem-vindos a mais um programa. Nós estamos muito felizes de iniciar mais uma semana trazendo conteúdo teológico reformado para você, e eu espero que o nosso bate-papo de hoje possa te edificar, assim como tem sido, durante todos os nossos programas. E já manda um oi pra gente aí no chat, fala seu nome, fala de onde você está nos assistindo. E eu já vou pedir pro pastor Tiago, que é o meu companheiro de hoje aqui na nossa roda de conversa, explicar sobre o tema de hoje. Bom, hoje o nosso tema vai falar cansei de pecar. Será que é possível cansar de pecar? Será que esse sentimento pode ter em nós? Bom, primeiro, boa tarde para você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo ao Conversa da Tarde. E hoje nós vamos falar como lidar na prática com os nossos pecados. Quais podemos colocar em um passo a passo de lidar com o pecado, de quebrar ciclos, para que nós possamos então viver. E realmente, viver num mundo caído e falho, isso traz desgaste para o nosso coração e para a nossa vida. Mas hoje a gente vai bater um papo a respeito disso, não é, Marcos? Isso aí, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Você que está nos assistindo aí, você quer estudar teologia reformada? Então chegou a sua vez, porque a Escola Teológica Sã Doutrina é a escola da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece cursos de teologia reformada para irmãos que querem cumprir a grande comissão deixada pelo Senhor Jesus Cristo nas mais variadas áreas: pregação, educação cristã, evangelismo, discipulado, plantação de igrejas e em projetos missionários em geral, dentro e fora da igreja. E as matrículas para a nova turma já estão abertas. Aliás, daqui a pouco começa, dia 3, agora já começa uma nova turma. Esse curso é 100% online e a mensalidade dele é de apenas R$100. Então, para garantir a sua vaga, acesse o site que está aparecendo aqui na tela, ippinheiros.org.br/ETSD, que é a sigla para Escola Teológica Sã Doutrina. E aí você vai estudar teologia reformada na sua casa, num curso 100% online e muito completo. Você vai gostar demais de ser aluno aí da nossa escola teológica. Agora sim, nós vamos entrar no nosso assunto, pastor. Cansei de pecar. É possível alguém chegar num nível da vida assim e dizer: nossa, cansei, não aguento mais pecar? Isso acontece? Claro, aliás, deve acontecer, no contexto cristão. Quando a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a luta que ele tem em Romanos, sobre aquilo que ele quer fazer, ele não faz, aquilo que ele não quer, ele acaba fazendo. Ou seja, é a complexidade da luta que nós vivemos com as naturezas, santa e pecaminosa, a nova natureza em nós. E existe, essa realidade de que muitas vezes nós cansamos, ou seja, de lutar, no sentido de viver constantemente, intensamente lutando contra os nossos pecados, mas é um sentimento que acho que todo cristão ele experimenta, e pelo menos deve experimentar, o não conformismo com a vida que vive hoje, o que nós vivemos, ou a prática do pecado constante. Então nós temos em vários lugares das Escrituras a confissão de pecado de homens, o Salmo, nós temos isso, por exemplo, sobre um coração um pouco assim, desgostoso, triste, tão arrependido por viver uma vida no pecado, ou viver pecando. E nós temos também no Novo Testamento a realidade dessas lutas, escrito pelo apóstolo Paulo principalmente, dessa dualidade que existe, dessa vida. Gálatas capítulo 5 fala sobre a luta entre o espírito e a carne, que é constante. Então, assim, dá para cansar de viver num mundo caído e pecaminoso, e que em todo momento nós estamos sendo convidados ao pecado, vivendo num mundo de tentação e de queda. Então, deveríamos, pelo menos, querer cansar, não quero mais praticar isso, que acho que envolve um elemento do arrependimento, Sim, com certeza. E para introduzir o tema aqui, falar sobre pecado a respeito, que é o grande foco aqui da nossa conversa, o pastor Hernandes Dias Lopes vai nos introduzir a esse tema. Vamos ver. O pecado é o maior de todos os males. É pior do que a pobreza, do que a doença, do que a própria morte. O pecado é um enganador. Promete liberdade e escraviza. Promete felicidade e traz tristeza. Promete vida e mata. O pecado levará você mais longe do que você gostaria de ir. Reterá você mais tempo do que você gostaria de ficar e lhe custará um preço mais alto do que você gostaria de pagar. A saída para o pecado é o arrependimento, a volta para Deus, porque Deus é rico em perdoar
e tem prazer na misericórdia. Realmente o pecado nos engana, né? Ele promete coisas para nós que obviamente ele não pode cumprir. Nós temos essa expectativa, por exemplo, essa ilustração lá na tentação de Jesus, onde Satanás tenta Jesus tentando oferecer para ele coisas que realmente ele não poderia oferecer completamente ao Senhor. E a ideia do pecado é ser enganado, né? Tiago fala a respeito disso lá na sua carta, sobre os sermos enganados e enredados pelo próprio desejo do nosso coração. Então isso é constante na nossa vida, né? Ou seja, essa luta, essa intencionalidade e essa promessa constante que o pecado faz, mas obviamente ele não pode cumprir, porque ele, além de trazer alegria, traz tristeza, além de trazer contentamento, traz dor para o nosso coração. E todos nós, cristãos, estamos numa luta constante, né, dentro dessa vida, né, contra o pecado. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto. O Marcos tem um recado muito importante para você agora da nossa editora Hebron. Isso aí, agora eu quero falar sobre a Bíblia Hebron, uma Bíblia que vai transformar o seu momento de meditação na palavra. Isso porque ela possui espaço para anotações. Veja comigo um vídeo que foi feito na Sociedade Bíblica do Brasil, onde você pode acompanhar o processo de fabricação da Bíblia Hebron. Poder da palavra de Deus. Isso mesmo, você já tem a sua? A Bíblia Hebron já está disponível para venda. Lembrando que todo o lucro da nossa editora é destinado para missões no Brasil e no mundo através da Junta Missionária de Pinheiros. Acesse o site editorebron.com.br e compre já a sua Bíblia Hebron da Hebron, a sua editora missionária. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre esse tema aí, cansei de pecar. Vai ser muito legal a nossa conversa. Não saia daí, é um minutinho. Já já a gente está de volta. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde. E no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPPTV. A sua TV missionária. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. De volta com Conversa da Tarde, e agora sim nós vamos começar a falar mais profundamente sobre o nosso tema, pastor, e começamos explicando como é possível lutar efetivamente contra o pecado. É uma coisa muito importante na luta contra... Quando a gente pega, por exemplo, uma luta, sabe, de uma guerra, de um rei e tal,
ele tem estratégias ali, né? Ou seja, há estratégias específicas e às vezes que leva, né, à vitória, que leva a conhecer o inimigo, que leva a entender o que está acontecendo, a outra, né, tropa, o exército, enfim. E muito importante na luta contra o pecado, e nós trabalhamos isso muito no aconselhamento bíblico, é a pessoa entender o funcionamento do seu coração. Porque a luta, efetivamente, ela acontece a nível de coração. Então, hoje, né, muita gente que está lutando contra o pecado, ela está lutando verdadeiramente, ela quer lutar, ela está ali feliz, né, ela quer se libertar daquele pecado, ela tem o desejo no coração, mas ela não sabe como fazer isso. E aí, a vida constante no ciclo do pecado desanima a pessoa. Sim. Então, a pessoa ela começa bem, de repente cai. Essas expectativas frustradas Aí tem sentimento de culpa, dor no coração, depois pede perdão, Senhor, nunca mais vou fazer. Na outra semana está fazendo de novo. Isso qualquer espécie, né? Qualquer tipo, ou até então, de avaliar honestamente o coração. Então, eu luto corretamente contra o pecado quando eu entendo como que funciona todo esse processo, né? É claro que cada pessoa, é até engraçado falar isso, mas cada pessoa peca individualmente no sentido de personalizado para ela, né? Ou seja, ela passa pelo processo. É um pecado personalizado, exatamente. Então, quando você lida com pecados em várias áreas, seja sexual, seja, né, sei lá, da maledicência, qualquer um, você entende que o pecado ele funciona da mesma forma no coração das pessoas, traz consequência, mas a gente fala assim que é personalizado, né? A pessoa peca do jeito ali que ela entende, no contexto dela e tal. E é importante entender, nesse aspecto, como que funciona o meu coração para que eu possa lutar realmente, né? Então eu posso orar a Deus e devo orar, né? Pedindo, Senhor, me ajude, me liberte, né? Me ajude a sair dessa questão, confessar, né? Pedir perdão a Deus. Claro que tudo isso faz parte, mas eu tenho que entender aquilo que Tiago já disse. Tiago descreve para a gente na sua carta um processo do pecado, né? Tanto no capítulo 4, quanto antes, quando ele fala da concepção do pecado. Quer dizer, todo pecado, ele passa por um processo de concepção. É isso que ele diz lá. Lembra o texto? Que você é chamado pelo seu próprio desejo do coração, e aí você é enganado por aquilo, e quer dizer, até naquele momento vai como se fosse gestando, né? Uma gestação, e aí você é enganado, de repente você vai lá e pratica aquilo. Então, perceba que é um processo, que é colocado numa figura de uma gestação, por exemplo, né? Então, quando eu luto contra o pecado, eu tenho que entender que esse processo existe. Quando a gente entende esse processo, é possível já matar o mal na raiz. Né? Exatamente. A gente sabe que é um processo, então dá para evitar que determinados pecados cheguem, né, se tornem até hábitos da nossa vida, se nós entendemos esse processo e identificar qual a origem dele, ir lá e já dar um ponto final nisso, né? Exatamente. A gente entra no aspecto do coração, né? Ou seja, nós temos aqui a imagem, por exemplo, daquilo que nós fazemos, né? Tem até uma pergunta que a gente sempre faz no aconselhamento, por que fazemos o que fazemos? Né? E a resposta enfática para isso é porque o nosso coração deseja aquilo, porque nós somos levados a isso, né? Então, de forma muito superficial, quando nós lutamos contra o pecado, a gente simplesmente tenta tirar comportamentos e colocar outros comportamentos. Então a gente pega aquele texto de Efésios, capítulo 4, que fala sobre despojamento e revestimento, e simplesmente a gente fala assim, eu falava mal, tá? Então para de falar mal e comece a falar bem. Não é simples assim. Não é só uma troca de comportamental, mas eu luto contra o pecado entendendo qual é a minha crença que está por trás daquilo. Então, a dinâmica do coração, como que funciona basicamente o meu coração, que é o foco ali de lidar e de vencer o pecado, é aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, tá? Estabelece ou direciona o que eu desejo, e o que eu desejo direciona os meus frutos, que são influenciados por aquilo que eu vivo no contexto, tá? Então vamos parar para pensar o seguinte, as escrituras, elas sempre nos falam de coração. Então você tem ali, por exemplo, Deus dando um conselho para Caim, dizendo, olha, você deve dominar o seu pecado. Você deve dominar. O pecado jaz à porta, mas a ti cumpre, né, o dever de dominá-lo. Quando você vai mais à frente, nós temos Jeremias dizendo que o coração do homem é enganoso. E dali procedem, né? Maldito homem que confia no próprio homem. Depois você vai para Salmo 51, versículo 10, Davi diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, né, e um espírito inabalável. Né? Essa ideia de criar é que o Senhor deveria mudar o coração dele. E ele entende isso a nível do coração, porque ele fala assim,
Se o Senhor, né, se agradasse de todas as ofertas, eu ofereceria. Ele fala isso no texto, quer dizer, se sacrifícios fossem suficientes, se comportamento fosse suficiente, eu faria todos, eu daria tudo que o Senhor desejaria, né? Mas ele entende que não é nesse aspecto, ele entende que o problema é no coração dele, tanto que, vou gastar todo o meu hebraico aqui hoje, tá? Mas é interessante que lá em Gênesis, né, nós temos ali Bereshit bara Elohim, né, no princípio criou Deus. E quando nós vamos para o Salmo 51, o mesmo verbo que Davi usa é o mesmo que Moisés usou quando escreveu Gênesis. Quando ele fala, cria em mim, ó Deus, é bará. E falando aí numa questão linguística, o sujeito desse verbo é Deus. Então não pode ser um homem, não pode ser um homem bará, né? Somente tem que ser o próprio Deus. O que isso significa? Que aquele que pode mudar o coração, e unicamente o coração, é o Senhor Deus. Então, quando Davi ele clama a Deus pedindo isso, ele entende assim, ó, eu poderia fazer muitas coisas, Senhor, mas isso não seria o suficiente para mudar o meu coração. Eu preciso de uma ação do Senhor. Então, ele entende que não é só mudar o comportamento, não é só mudar... Ele entende que é algo muito mais intenso. Que aquilo, então, traz para o coração dele uma questão dos desejos dele. Então, quando ele peca com Batseba e... O Salmo 51 é o conteúdo dessa confissão, desse arrependimento, né? Ele fala, eu pequei contra ti. Claro que ele tinha pecado contra Batseba, contra Urias, contra o seu povo, contra o reino e tal, né? Mas eu pequei contra o Senhor. Então isso nos traz a ideia, né, de que a sua crença levou o seu desejo a olhar para uma mulher e dizer, eu desejo essa mulher. E aí, então, qual foi o comportamento dele? Ele, né, colocou Urias lá na frente, ele matou Urias, ele enganou e tal, até o momento que Natan vem, confronta, e aí ele fala, eu pequei, né, eu pequei contra Deus. Então, perceba que a mudança, ela advém de uma ação do Senhor, mas eu devo entender, quando eu luto contra o pecado, que eu não só luto contra um mau comportamento, eu luto contra um desejo intenso do meu coração e daquilo que eu acredito. Por isso que, né, o processo é mais longo quando a gente para pensar assim. E aí você citou sobre um pecado sexual de Davi, por exemplo. O William também comentou aqui sobre qual seria a ideia para lutar contra o vício da pornografia. A gente vai falar sobre isso rapidamente, depois acho que vale um programa inteiro para falar sobre isso, né? Mas antes eu quero convidar você a ver o nosso Conversa Fiada de hoje. Veja se você se identifica com essa cena. Vamos ver. Ai, eu cansei. Nossa, cansei, já tentei de todas as formas, já fiz de tudo, mas eu não consigo parar de pecar. Se eu for parar pra pensar quantas vezes eu peco por dia e contar, meu Deus do céu, eu perco as contas. Fico imaginando como Deus se entristece com tudo isso. Mas eu não sei, é mais forte do que eu. Eu cansei de pecar. Eu queria, na verdade, me livrar disso de uma vez por todas. Mas sei que isso é impossível, pelo menos por enquanto. Olha aí, pastor, ela disse que sabe que tem a consciência de que é impossível se livrar do pecado, pelo menos por enquanto, né? Sabemos que haverá um dia em que seremos livres disso, mas por enquanto nós temos que lutar contra ele, né? O William comentou aqui sobre como lutamos contra a pornografia. Podemos falar sobre isso agora um pouquinho? Podemos, né? Vamos lá. A luta contra a pornografia, especificamente, tá? Ela deve seguir alguns passos assim importantes. Primeiro, obviamente, que a gente tem que entender que é um pecado, né? Porque muitas vezes tem muito mais um pensamento moral do que no sentido assim, claro, devemos ter uma moralidade, as escrituras nos ensinam, né? Mas só pelo fato de, isso é errado. Agora, o pecado da pornografia, assim como qualquer outro pecado, ele envolve uma crença. E existem crenças, né, variadas aí para esse pecado, mas uma delas, por exemplo, é não reconhecer que o plano de Deus para a sexualidade, para o sexo, é melhor do que o meu plano, né? Quer dizer, quando o Senhor tem aquele tempo, vamos pensar no solteiro da espera, não é um problema para ele, não deve ser um problema, não é um castigo, mas é um tempo de preparo, um tempo do Senhor guardá-lo ali, e também para o homem casado, no sentido de que Deus tem um outro plano para a sexualidade, para a vida, né, sexual dele. Então, isso é importante, que eu luto contra a pornografia quando eu entendo no que exatamente eu acredito que me leve a desejar e querer pornografia. Qual é o espaço de crença que ela atinge e determina no meu coração, né?
Depois disso, o que eu quero quando eu vejo pornografia? Então eu tenho uma crença, mas que desejo está sendo direcionado? Do poder, talvez não tenho, talvez de auto-reconhecimento, talvez de paz, aquele momento de tranquilidade que eu entendo, né? E aí me leva ao fruto, obviamente, da pornografia e tudo mais. Então, é importante fazer 2 trabalhos, averiguar o coração e saber quais crenças estão relacionadas a isso e devem ser mudadas pela palavra de Deus, e ao mesmo tempo perceber que nível de envolvimento eu tenho com a pornografia ou que essa pessoa tem com a pornografia. E aí vale a pena aquilo que nós chamamos do corte necessário e radical para lidar com o pecado, né, na sua maior profundidade, né? Ou seja, a pornografia ela tem hoje, né, ela tem e sempre teve, na verdade, além de trazer uma ideia do pecado, a ideia de trazer um vício para aquela pessoa, né? Então ela aprende, né, ela vive nesse comportamento constantemente e ela pode então se tornar um ciclo vicioso na sua vida. Então basicamente se luta assim, né, e é mudando os pensamentos. Filipenses 4:8, pensar no que é bom. E isso só pode ser feito quando eu mudo crenças no meu coração por meio da palavra de Deus, né? É claro que falando assim parece simples, né? Mas claro que é uma luta talvez para uns mais longas, para outros mais curtas, mas existe, né, a esperança da palavra de pessoas não lidarem, né, ou não caírem mais no pecado da pornografia. Sim. Eu queria que o senhor falasse também a respeito de algo que algumas pessoas conhecem, outras é novidade e não conseguem aceitar tão bem, que é a respeito da prestação de contas, né? Qual é a importância da prestação de contas e que nível nós devemos lidar com ela? Assim, devemos prestar contas de tudo, de algumas coisas, como isso vai nos ajudar a vencer o pecado? Sim. A prestação de contas ela é muito mal vista porque ela advém de uma cultura onde... Advém não, mas ela está inserida numa cultura que pensa de forma equivocada, de que cada um vive a sua vida e eu não presto contas para ninguém porque eu sou, de certa forma, independente, né? Ninguém paga minhas contas. Exatamente. Então, você quer saber da minha vida. Quando você pega, como é que você está? Não interessa, eu estou vendo a minha vida aqui, né? E isso adentrou a igreja, né? Quer dizer, hoje o pastoreio, né, ele se torna, às vezes, até um grande desafio porque você acaba pastoreando pessoas que não querem ser pastoreadas. Em que sentido? Que você se intrometa, né, na vida dela. Até a gente faço uma brincadeira com os meninos aqui, de perguntar sobre a vida deles, fala, tu nem fica bravo porque eu ganho para isso. Eu ganho para cuidar da vida dos outros. Isso é pastorear, né? E é interessante que às vezes há essa dificuldade e vergonha de compartilhar a vida, né? Mas a prestação de contas, ela é alguém o qual eu escolho, né, que eu tenho compromisso, que eu tenho envolvimento, que eu tenho amizade com aquela pessoa, que eu tenho confiança naquela pessoa, e eu permito que ela me cobre a nível de crescimento em áreas específicas da minha vida. Casamento, família, né, pureza sexual. Eu permito que essa pessoa, então, participe da minha vida, dizer assim, Marcos, olha, como é que foi a sua semana de devocional? Né, como você tem cuidado da sua esposa? Então, tudo isso faz parte dessa prestação de contas. Isso é muito importante, caminharmos juntos, compartilhando a vida para que nós possamos, então, vencer o pecado. Beleza. E nós falamos também a respeito do coração humano, né? Sim. E ele tem um funcionamento aí que entender esse funcionamento irá nos ajudar também a vencer o pecado. Exatamente. Vamos falar mais sobre isso, mas antes eu quero mostrar para vocês um vídeo da nossa Junta Missionária de Pinheiros, que é o braço missionário aqui da IPP, né? E desenvolve várias coisas legais, implantação de igreja, revitalização, outros projetos missionários também no Brasil e no mundo. E o pastor Mariano vai nos mostrar, vai falar um pouco mais conosco sobre a nossa JMP. Vamos ver? Olá, graça e paz. Eu quero convidar você nesse nosso vídeo para que você conheça um pouco mais sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008, a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Junta Missionária de Pinheiros, ao longo dos anos, plantou diversas igrejas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e contribuiu com a abertura de campos transculturais em vários países do mundo. Hoje, contamos com cerca de 75 projetos missionários em andamento, 100 missionários entre diretos e parceiros. Estamos com 18 congregações próprias, 15 projetos missionários transculturais e precisamos cada vez mais avançar. E você pode ser esse parceiro. A Junta Missionária de Pinheiros mantém parcerias com o PMC, Junta de Missões Nacionais e a APMT.
Seja um parceiro em missão, contribuindo, compartilhando, divulgando e assumindo conosco o compromisso de ofertar mensalmente pela expansão missionária da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Contamos com você. Obrigado, pastor. E eu desafio você que está nos assistindo aí a se envolver com missões, a conhecer mais o trabalho da nossa junta missionária. Lá no site da JMP tem todas as ações, mais detalhes, como contribuir, o que orar, né, sobre que projeto ali você deve estar orando. Enfim, visita o site lá e saiba mais. E vamos voltar para o nosso tema, pastor, falar sobre essa questão do coração, né? Pessoas que estão neste processo de cansaço, já lutaram tanto contra o pecado, já perderam até a esperança de uma verdadeira mudança. Essa mudança realmente pode acontecer para todos os casos? Existem casos que são casos perdidos. O que a gente pode falar sobre isso? A graça de Deus pode sempre mudar, né? A gente vê homens como Paulo, como, né, Manassés, por exemplo, um dos piores reis, né, da história, e foram mudados pelo Senhor, e a gente também, né? Sim. Então, Nosso próprio testemunho. né? Mas a mudança é possível? Sim, né? Eu vou falar um pouco aqui de algo que eu li esses dias, há pouco tempo, e um livro muito bom, inclusive, o autor é o reverendo Václav Gomes, e eu gosto muito, né? Fala sobre a ideia de ferramentas, né, de como lidar com o aconselhamento. Ele fala do aconselhamento bíblico redentivo, e é muito interessante. Ele fala sobre o processo de mudança. Eu gostaria de compartilhar aqui com alguns aspectos que são importantes. Primeiro, ele coloca assim nesse processo, que para que eu mude, eu preciso ser convencido que eu preciso de uma mudança. E como é que acontece esse convencimento? Baseado em João capítulo 16, esse convencimento vem do Espírito Santo de Deus. Então você pode dizer assim, Tiago, você está errado, não faça isso. Você não vai me convencer a mudar. Você pode ser um instrumento na mão do Senhor, né, para que o Espírito de Deus traga esse convencimento. Mas nós não podemos convencer pessoas que elas têm que mudar, né? Quem pode fazer isso é o Senhor por meio da sua palavra e aplicação do seu Espírito. Então a grande questão aqui, que é colocado, né, sobre esse processo, não basta só identificar o erro, ou o desejo errado, ou a raiz do desejo. Eu preciso ser convencido de que eu tenho que mudar. Porque uma coisa que acontece também, e faça a sua avaliação aí, se você quiser compartilhar no chat, você pode compartilhar, mas enfim, tem muitos pecados que nós lutamos contra, mas ao mesmo tempo a gente não está disposto a abandoná-lo. A gente luta porque assim, não tem que lutar. Mas quando chega, agora é o momento de você abandoná-lo, mas como que eu vou viver sem esse pecado? Esse pecado me traz tranquilidade, né? É um refúgio na hora do estresse, é um refúgio na hora, né, de lidar com o meu coração, enfim. Então existem várias questões que devem ser faladas, né, nesse aspecto, porque pode ser exatamente, né, que nós tenhamos, então, um amor por aquele pecado. Né? Então, quando ele fala, você precisa ser convencido, é convencido e convicto, né, por meio do Espírito Santo do Senhor, da sua palavra, que eu preciso de mudança. E ele diz que a mudança é muito mais do que identificar que eu estou errado, que eu estou pecando. Porque muitas pessoas também, inclusive Tiago adianta isso para nós dentro do contexto do pecado, se você ouve a palavra, se você olha, é como se você olhasse para um espelho. Se você não tem uma ação, você vai esquecer a sua fisionomia. Né? Você vai esquecer dos detalhes que tem no seu rosto. Então, é mesmo assim com o pecado. Se eu escuto a palavra e se eu não tomo uma posição diante daquilo, obviamente que depois aquilo vai passar. Então, ele é importante, ele fala, né, não só identificar, mas ser convencido com relação a isso. Um outro aspecto é, uma mudança real, ela não acontece só a nível de comportamento, mas precisa de uma mudança de caráter, né, que reflita a obra de Cristo e que também reflita no meu homem, tanto interior quanto no meu homem exterior. Então perceba que esse convencimento e essa mudança comportamental, né, não é suficiente. Eu preciso revelar a obra de Cristo, prática, né, na prática, ao mesmo tempo na minha vida interior e na minha vida exterior. E o processo, ele coloca dizendo que é estabelecer bases já em bases estabelecidas, né? Parece uma redundância, mas ele fala sobre Nicodemos, né, por exemplo, o nascer de novo. Só é possível uma pessoa ter uma mudança, Marcos, se ela realmente nascer de novo, ou ter nascido de novo. Porque sem isso ela vai continuar no seu pecado, ela não vai ter forças para lutar, porque ela está presa no pecado.
Então, cabe até uma avaliação, né? Como está, o que é a minha fé. E aí, dentro daquele funcionamento do coração, o reverendo Wadislau coloca 3 coisas importantes. Primeiro, eu preciso ter a mudança dos desejos, quer dizer, eu preciso, na prática, abandonar isso, né? E é uma decisão, né? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas antes eu sei lá, pecava tantas vezes, agora eu só peco 2, tá bom. Quer dizer, quer dizer, uma já é ruim, né? Eu roubava 10 bancos, agora eu roubo 2, que eu estou melhorando. Então, a ideia, né, da transformação bíblica, a transformação, ela é progressiva, o que traz a realidade da santificação progressiva, né? Mas a luta contra os pecados, né, primários e contra os pecados reais de hoje não é progressivo, né? Eu brigava 5 vezes na semana com a minha esposa, agora eu estou brigando 2. Então, assim, eu estou melhorando? Na verdade, não, estou pecando do mesmo jeito, né? Então, a ideia é, o pecado, claro, a vida cristã é um processo, nós estamos crescendo a cada dia, mas o abandono do meu pecado é hoje, é agora, é nesse momento. Então, ele fala sobre a mudança do desejo, quer dizer, tira as obras da carne e pela fé começa a praticar as obras que o Espírito Santo produz em nós. Uma segunda questão é a mudança de habitação da esperança, que ele fala sobre como eu me vejo nesse mundo, e como eu vejo aquilo que está fora de mim, né? Que é a ideia de ter uma visão correta sobre quem eu sou em Cristo Jesus e o que eu realmente preciso para viver, quanto também o que o mundo, né, o que as coisas de fora significam para o meu coração. Então eu tenho uma mudança, né, no meu pensamento sobre o que realmente satisfaz o meu coração. E um terceiro elemento que ele coloca é a mudança de habitação do amor na operação mental, né? Quer dizer, eu permito e eu deixo a minha mente cativa à mente de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo, é isso que Paulo escreve, por exemplo, né? Então, entender todas as ferramentas e os elementos que eu tenho, porque a minha luta contra o pecado não é uma luta do quanto eu aguento, é do quanto Cristo me dá ferramentas para que eu seja forte nele. E ainda que eu seja fraco, não é desculpa para o pecado, porque na minha fraqueza acontece o quê? O poder do Senhor se aperfeiçoa. Então é interessante pensar nisso, porque a fraqueza diante do pecado não é uma desculpa, na verdade é até uma oportunidade do Senhor agir, né, e trazer mudanças efetivas para o nosso coração. Então, basicamente, aí, né, é esse processo que a gente deve caminhar. Sim. Vamos clarear aqui a respeito de uma coisa que o senhor citou, que é o caráter, a importância de revelarmos o caráter de Cristo interiormente e exteriormente, né? Na prática, como nós revelamos esse caráter de Cristo exteriormente, como isso se torna visível para as pessoas? Visível, né, se torna a forma como nós vivemos nesse mundo, né? Ou seja, tem uma frase que a gente sempre fala e é assim, que é a busca, né, da vida, né? Eu vou comer, por que eu vou comer? Para a glória de Deus. Eu vou falar, eu vou me comunicar para a glória de Deus. Eu vou, sei lá, trabalhar. Então, em todos esses aspectos, eu tenho um fim específico. Qual é o fim específico? Não só que o trabalho seja o melhor, não só que o estudo seja o melhor, não só que a minha vida seja o melhor, mas que a minha vida glorifique a Deus. E aí tem uma diferença muito drástica entre o moralista e aquele que realmente entende o processo de mudança. Porque o moralista, ele vai a qualquer custo esconder os seus pecados, mesmo que ele peque, para dizer assim, olha, tá vendo a minha vida? Minha vida é um exemplo. Agora, aquele crente em Cristo, né, no sentido de que ele não é o legalista, mas ele confia na graça, né, e a fé no Senhor, ele vai permitir, né, ser conhecido como aquele pecador até falho. E ele não vai se conformar com isso, mas ele vai permitir que a graça de Deus transforme o seu coração. Nós temos aí um exemplo clássico e claro da mulher samaritana, né? No início, ela esconde o seu pecado indo em horário alternativo buscar água. De repente, quando ela entende a graça e quando ela é chamada pelo Senhor, ela vai à cidade e diz, vamos lá que tem um homem que falou da minha vida, né? Ou seja, falou que já tinha tido 5 maridos e aquele que eu estava não era o meu marido, enfim. Essa exposição acontece, mas aí não há vergonha mais, não há dor. Então, a minha vida prática, a forma que eu vivo, a forma que eu estou me relacionando com o Senhor e que revela, sim, minhas fraquezas, né, em casa, na igreja, no trabalho, enfim, mas que, ao mesmo tempo, eu tenho vivido, né, com o coração inclinado para que o Senhor trabalhe, né, amorosamente e significativamente na minha vida. Amém. A Jamile está perguntando aqui qual é o nome do livro que o senhor comentou do Wadislau. É o Prática de Aconselhamento Redentivo? Isso, a Prática do Aconselhamento Redentivo. Isso aí. Então, anota aí, Jamile, essa dica aqui. A Prática do Aconselhamento Redentivo, reverendo Wadislau Gomes, tá? Boa. E, pastor, muitas vezes esse
essa dinâmica aqui de mudança, quando ela... antes dela acontecer, quando nós entendemos esse processo de que precisamos da dinâmica da mudança, é porque nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, né? Turbulentos e até tristes. O pecado é capaz de roubar a nossa alegria muitas vezes. Sim. Né? Essa é uma característica visível de alguém que está lutando, está nesse ciclo vicioso e cansado de lutar. Né? Vamos ver um vídeo do pastor Arival falando sobre esse tema e na volta vamos comentar sobre a capacidade do pecado de roubar a alegria de nós. Vamos ver. Alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos, ó justo. Exultai vós todos que sois retos de coração. Preste atenção, irmãos. Um cristão sem alegria é uma pedra de escândalo, sabia? Quando nós não vivemos essa alegria do Senhor, nós estamos difamando Deus, porque o nosso Deus é o Deus de toda alegria. O mandamento aqui de Davi, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Paulo repete isso. Veja que é um imperativo para a minha vida e para a sua vida. E aí você vai descobrir que o que tira a nossa alegria é o pecado. Mas quando esse pecado é perdoado, depois de confessado e abandonado, você volta a ter aqui a sua alegria restaurada. Restaurada. Isso aí. Vamos falar sobre esse processo, né? O que o senhor diria para alguém que está lutando contra o pecado roubou a alegria dessa pessoa e agora ela não encontra mais forças para levantar e voltar a lutar contra os pecados? Eu penso numa coisa interessante, assim. O pecado realmente rouba a alegria, né? Davi fala a respeito, até foi falado com relação a Davi, mas ele diz no Salmo, né, que Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação, né? Então ele pede isso. Agora, por outro lado também, né, complementando essa ideia da tristeza, a tristeza ela é uma ferramenta de Deus para nos chamar para o arrependimento. Paulo fala isso em Coríntios, né? Existem dois tipos de tristeza, basicamente: a que nos leva ao remorso e à morte, e a que nos leva ao arrependimento e à vida. Então, não desperdice completamente a tristeza. Né? Ou seja, aproveite, acho que até soa, né, não, estranho falar isso, mas é uma verdade bíblica. Sim. Aproveite a sua tristeza para você pedir perdão a Deus e arrepender. Por quê? Uma coisa é você olhar para a tristeza e falar: estou triste, e é assim mesmo, eu pequei. Mas existe a tristeza, e a tristeza ela é uma ferramenta de Deus, claramente nós vemos isso, né? Existe aquela falta de alegria, obviamente, porque em pecado ou não confessado, eu vou ter dificuldade de servir o Senhor, de crescer, enfim, obviamente. Agora, por outro lado, né, eu tenho também um aproveitamento dessa tristeza que me leva a um arrependimento verdadeiro e que pode me levar depois a um contentamento depois da confissão. Né? Então, o texto fala, né, bem-aventurado o homem que confessa os seus pecados, né, que não encobre as suas transgressões. Então, existe uma alegria sobrenatural, né, uma bem-aventurança quando eu confesso o meu pecado ao Senhor. Por isso que a confissão ela é muito importante em todo o processo de lutar contra o pecado. Então, nós temos aquela ideia assim: depois eu confesso, porque eu tenho que fazer uma oração, né, bonita para Deus aqui. Não, você pecou, confesse ao Senhor, né, de coração, para que haja então essa bem-aventurança e essa luta, né, contra o pecado. Isso aí. Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas eu já quero agradecer aqui a Janete, a Silvia, a Delva, o William, a Elizabeth, Jamile, que estiveram conosco nesse bate-papo, e vamos finalizar, pastor, falando sobre como quebrar esse ciclo vicioso do pecado aí, de forma prática, o que nós devemos fazer. Depois de toda a nossa conversa aqui, se quem está nos assistindo quer começar agora, quer dar o primeiro passo agora, o que é que ele vai fazer e como isso vai ser possível. Eu sei que você quer uma caneta para você desenhar, porque você gosta de desenhar. Vai lá, explica pra gente de forma clara. Bom, eu vou desenhar aqui, que talvez o pessoal não saiba, mas eu tenho esse dom. Um talento, exatamente, um talento para o desenho, né? Vocês vão descobrir agora esse talento. E aí, gente. Exatamente. Então, esse desenho, ele não, aqui é sentimentos. Tá um pouco rasurado o desenho, mas vai dar certo. Vai ficar bonito. Tá? E
Sentimentos. Bom, basicamente... Eu quero que a câmera pegue. Vamos ver se dá pra ver na câmera? Mostra aqui. Basicamente, Que tá muito vocês estão claro. vendo aqui? Dá pra ver. Tá, com certeza dá pra ver. ver. Isso daqui é o que, Marcos? Uma espiral Descendente. 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 Né? Porque tem a ascendente e tem a descendente. Então, quando você pensar no seu pecado, você pense basicamente no ciclo do seu pecado como se fosse uma espiral descendente, tá? O que acontece? Vou fazer mais um desenho aqui para o pessoal poder entender, certo? Certo. O que, entender bem. o que acontece aqui? Toda vez que você peca, Marcos, vamos pegar um pecado seu, Marcos. Vamos selecionar só um. Tá. Não precisa falar o pecado. Tá, já peguei aqui. já pensei, né? Já. O que acontece, Marcos? Toda vez que você peca, baseado tanto lá em Tiago quanto em outros textos, você faz esse ciclo constante. O pecado, ele nunca começa no sentimento e nas ações. Ele sempre começa no coração. É isso que Tiago diz. Ser enredado pelo próprio coração. Aí depois o que acontece? Você fica um tempo aqui, depois você desce para ações, palavras e tal, e aí você cai aqui para sentimentos e a prática do pecado realmente. Quebrar o ciclo desse pecado é entender o processo dele, obviamente, né, na palavra do Senhor, como que funciona o coração, e eliminar nesse processo aqui. Ó. Então, está aqui, eu começo a minha luta aqui. No coração. Aqui e aqui vai ser mais duro, porque eu já passei por todo o processo, mas Deus obviamente pode mudar. E como que eu começo? Se eu entendo, se eu estou pensando, então eu vou e paro isso daqui, tá? Ok, vamos dar um exemplo prático que até foi perguntado, pornografia, ok? A pornografia, ela nasce aqui, é o que eu acredito, direciona o meu desejo, que me leva a pensamentos e ações e palavras que me levam então à prática do pecado final, né? E também a sentimentos. O que eu faço? Eu luto nesse nível, com a palavra de Deus, com oração. Aqui, nessa parte, posso, por exemplo, tirar coisas, né? Celular, posso parar de colocar um bloqueador, enfim, de site, posso tomar várias atitudes, mas efetivamente o que vai trazer a mudança é aqui. Então, como que eu paro? Eu tomo consciência, peraí, eu estou começando nesse pensamento, esse pensamento vai me levar ainda muito mais, vai me fazer cair aqui e aqui. Então, eu quebro isso. É possível? Será que nós temos força para isso? Com certeza. Quando nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos a capacidade dada por Deus, né? 2 Pedro 1,3, ele nos deu tudo o que nós precisamos para viver piedosamente. Então, Marcos, aqui no meu desenho super didático, né? Você deve quebrar o ciclo bem aqui. Então, pense, olha, e pare, quer dizer, não pare agora, porque a gente precisa terminar o programa, mas depois você pense, faça essa espiral descendente na sua casa, pegue aí talvez com maior detalhes, colorido e tudo mais, desenhe o coração e diga assim, quais pensamentos e crenças você tem que te leva a pensar no seu pecado? Quais situações, certo? Depois, um segundo nível qual influência, qual palavra, né? Qual momento, em que momento você é mais tentado? Depois você pode colocar assim, quais atitudes práticas desse pecado? Você identificando aqui, você pode então usar a palavra de Deus, Filipenses 4,8, para mudar a forma que você pensa a respeito tanto de si, de Deus e com relação a esse pecado. Então, funciona fazer essa prática, essa atividade. Olha, atividade prática aqui no final. Muito bem. Gosto sim. Antes da gente terminar, só tirar uma dúvida do William aqui, que ele perguntou a respeito da confissão, se ela deve ser ao pastor ou somente a Deus. Olha, você pode fazer confissão a Deus, né? A Deus, o Senhor, obviamente, ele é o Cristo é o mediador e o perdão advém do Senhor. Agora, se você quiser confessar alguém a nível de pedir oração, de caminhar com você, também não é um problema. Agora, essa confissão não é necessária a um homem, seja ao pastor, a um presbítero, a um diácono, a um amigo, para o perdão em si. Mas você pode permitir que outras pessoas conheçam a sua luta e possam ajudar você, inclusive, olha só, você identificando essa parte, pessoas que te ajudem nisso. Olha, como que está o seu pensamento aqui? Como que está a questão aqui? Você já orou hoje? Já leu a Bíblia hoje? Quais pensamentos você está combatendo hoje? Mas para perdão, obviamente, não, a não ser necessariamente assim, diante do Senhor, o perdão, mas de pessoas para caminhar junto com você. Amém, amém. Espero que você tenha sido edificado através desse programa, que você tenha encontrado aqui na palavra de Deus encorajamento para não desistir de lutar, né? Às vezes é cansativo mesmo essa batalha, e vai ser assim, mas
Deus é aquele que nos fortalece para caminhar, né, para não desistir. E vai chegar um dia que nós não mais vamos lutar. É verdade. Ufa. Ufa, esse dia chegará. Essa é a nossa esperança, essa é a boa notícia. Exatamente. Né? Isso aí, muito obrigado pela sua companhia de hoje. A gente sempre termina o nosso programa com o quê, pastor? Com música. Com música. Quero agradecer essa galera que está aparecendo aqui na tela, que nos ajuda a fazer esse programa. Ore por nossa equipe, ore por todo mundo que está envolvido aqui na IPPTV. Se você quiser rever esse programa, acesse o IPP Play. Lá está disponível todos os conteúdos, não só este programa, mais tarde vai estar lá, mas também todos os do Conversa da Tarde e de outros. Manhã IPP, Clube do Livro, tá tudo lá no IPP Play. E agora a gente vai terminar com um louvor aí, Débora Dom, Josiel Oliveira, Oséias Oliver, cantando pra gente, Tu és soberano. Deus te abençoe e até amanhã, 1h30 da tarde, em mais um programa. Até lá. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor